Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa noite, estamos mais uma vez aqui, iniciando o nosso estudo do capítulo 7, né? Do livro do nosso irmão Hamed, dando prosseguimento a esse novo contato com a palavra do nosso mestre, para que nós hoje possamos modificar mais um pouco o olhar para a nossa vida, tanto a terrena quanto a espiritual. Vamos entrar em contato com os nossos guias espirituais, nosso Mestre Jesus, pedindo que nos ajude, que nos ampare, que nos acolha, inspirando essa noite para que todos esses conhecimentos possam ter um fundamento prático na nossa evolução espiritual. Assim, pedimos ao Mestre dos Mestres permissão para dar início ao nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Nós estamos, então, no nosso 7º capítulo dessa obra tão importante que está nos trazendo uma noção muito
grande do que realmente Jesus quis fornecer para a nossa evolução. Nesse livro, Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, o Francisco Espírito Santo Neto, ouvindo a palavra do Espírito Hamed, vem traduzindo para nós essas lições que estão pouco a pouco fazendo com que o nosso espírito sedimente mais a consciência do comprometimento dele nesse caminho e também da necessidade de estarmos conscientes da inter-relação que existe em todo o universo. Nós hoje vamos falar sobre semeadura. Nós estamos vendo aí um campo em que existem dois tipos de aparência. Uma aparência da seca, uma aparência da fertilidade. E é disso que ele vai nos falar hoje. Ele começa com a passagem de Gálatas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí ele começa lá com não vos iludais. De Deus não se zomba. Então não vamos brincar com a providência divina. Sabemos o quanto é importante nós nos comprometermos pelo nosso caminho. Então, ele traz essa assertiva de Paulo, mostrando que a orientação essencial a todos aqueles que estão buscando desenvolvimento, crescimento espiritual, é essa, a orientação de que não podemos zombar do universo, da movimentação perfeita que existe à nossa volta, e que nós chamamos de ser fruto da criação, nós chamamos de Deus, que nós chamamos de inteligência suprema, força primária de todas as coisas. Paulo nos traz esse fundamento. Um homem semeia e com isso ele vai colher o que semear. Quando nós temos pessoas que não têm essa orientação, que não possuem a identificação com esse Senhor da vida, com esse grande universo, esse grande arquiteto do universo, eles não conseguem entender essa máxima. Mas as pessoas que têm identificação e conseguem entender a providência divina, conseguem perceber o que Paulo quis dizer com essa assertiva, eles conseguem afirmar: não vos iludais, de Deus não se zomba. Zomba, desdenha, aquela pessoa que realmente não dá importância, que desconsidera, que vê com irreverência o poder da semeadura. Então, se você está zombando, se você está desdenhando das coisas que estão dizendo a você, olha, não faz isso, você vai ali na frente colher isso. Cuidado, porque você está trazendo semeaduras amargas. A desconsideração tem como resultado amargo terreno. Terreno ressecado, terreno que não é fértil. Portanto, não pode se desdenhar, não se pode zombar daquilo que o universo tem para nós, prontos, perfeitos. Na semeadura, nos referimos, no versículo em estudo, que não é feita a colheita do castigo ou da punição por zombar da divindade. Aí pergunta-se, né? O que realmente é esse colher? Né?
a infelicidade daquele que não tem certo um poder superior, que não se rende ou não se submete à marca do destino. Por isso, o homem precisa respeitar Deus. Ele não pode ver Deus simplesmente como uma alegoria, porque a força divina, ela está no ar, ela está dentro de nós, ela está acima e abaixo do homem, ela está em todos os lados. É importante que a gente saiba exatamente o que é essa força de Deus. Quem sabe o que é Deus? Ele fala que esse poder superior tem a marca, tem um selo. E essa marca, esse selo, é que dirige a nossa existência. Se você não coloca Deus numa mera figuração reflexiva, um pensamento filosófico ou religioso, o respeita plenamente, convencido de que ele é o psiquismo universal, a causalidade absoluta. Então, se você tira a imagem de Deus apenas como uma alegoria, você vai ver que essa força que se chama Deus, que é o princípio inicial de tudo, ele é o psiquismo do universo. É lá que está a mente do universo. É lá que estão as vontades do universo. E por isso, também, onde encontramos a causalidade. Vem de lá a causa de tudo. E nós podemos aproveitar isso, caminhando com mais clareza, com mais suavidade. A pior colheita é a dos frutos da desventura. O que é o fruto da desventura? É aquela pessoa que não crê em si, como espírito imortal, nem em Deus, e prossegue vivendo nessa condição. Agora eu pergunto, você crê em si mesmo? Você sabe, confia que você é um espírito imortal? E nessa força do universo? E nesse psiquismo? Você já ouviu falar em providência divina? Alguma vez você olhou para o lado e, pensando naquilo que você queria, não apareceu nas suas mãos? Agora, nós precisamos, nesse progresso de vida, nós precisamos ter essa coerência, viver sempre nessa direção de confiar. Essa é confiança. É confiança em que, se eu prosseguir naquele foco, naquela direção, eu vou encontrar aquilo que eu estou procurando. Porque tudo que existe está dentro desta causalidade absoluta. E você não vai querer colher os frutos da desventura. Porque várias pessoas estão aí, desanimados, estão aborrecidos, estão angustiados. Por quê? Porque não tem essa crença em si próprio como espírito imortal, aprendiz da vida, nem na força do universo, que é esse psiquismo imenso que nos rodeia. E com isso, você também não sabe, não observa a causalidade absoluta que existe na existência nossa. O que é felicidade? Qual é o caminho da felicidade? Você está vendo aí que nós estamos vendo uma pessoa sentada no caminho, decidindo se vai para a direita ou para a esquerda. Ela tem o direito de decidir. Ela tem a liberdade de decidir se vai para a direita ou se vai para a esquerda.
Isso é responsabilidade do livre-arbítrio dela. Essa responsabilidade é subproduto da felicidade. A autorresponsabilidade é conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz. E felicidade é trabalho interior. Ela pode ser compartilhada, mas cada um deve conquistar por si próprio. Então, livre-arbítrio é capacidade de plantar o que você quiser. Mas a justiça vai fazer com que você colha exatamente o que você plantou. Autorresponsabilidade, felicidade interior. Quer buscar o caminho da felicidade? Não importa qual dos dois você vai escolher. Importa é o que você vai fazer durante o caminho. Porque a felicidade não está no caminho em si, no final nem no início. A felicidade está em como eu transito neste caminho. Somos nós que escolhemos os valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos, afetivos, de acordo com a nossa coerência interna e nosso grau evolutivo. Então, o controle sobre a nossa vida não é limitado, não é absoluto. Nós podemos viver de acordo com a nossa coerência, mas já sabe que no final nós vamos receber aquilo que escolhemos, que plantamos, o resultado da nossa escolha. Isso é o livre-arbítrio, que não significa onipotência, poder soberano, não. O livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, uma força que tem na nossa vida. Ela, no entanto, não é a única que dirige nosso caminho. Não é a única que dirige a nossa existência. Qual é a outra força que dirige a nossa existência? Nós vimos agora mesmo aquele psiquismo do universo. Aquela é a força suprema, soberana. Lá está a onipotência, lá está a soberania, que faz parte das leis que regem todo esse universo. Então, eu tenho possibilidade de decidir? Tenho. É uma força que o ser humano ganha. E só ele tem essa capacidade dentre os seres que estamos aqui, que estão ao nosso redor. Mas a responsabilidade tem que ser assumida. De épocas em épocas, né, a gente está vendo essa mudança, essa cultura variando. E aí eu extraí uma frase, uma passagem de Santo Agostinho, que ele diz: o livre-arbítrio é uma liberdade subjetiva. Torna a criatura, o homem, semelhante ao seu Criador. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses. O livre-arbítrio significa que a possibilidade de escolher o mal é correlata à possibilidade de não escolher. Então, eu posso escolher o mal ou não. É, portanto, o mau uso do livre-arbítrio, a péssima escolha que conduz o homem a praticar erros morais. Porém, embora seja o livre-arbítrio a causa principal da queda do homem, constitui o agente principal de sua reabilitação. Você escolheu? Agora vá em frente, tenha coragem de olhar os erros que você cometeu e vamos passar ao processo de escolher o caminho da reabilitação. Porque todos nós temos chances. O livre-arbítrio não é, como ele diz ali, absoluto nem limitado. Você pode hoje escolher um caminho, se arrependeu, não está dando certo, vai para o outro lado. Tem sempre um atalho para a gente encontrar o caminho de novo. Sempre vai aparecer uma porta que a gente pode abrir e mudar a direção do nosso caminho. Olhe para o lado. Olhe para o chão, olhe para cima, olhe para o universo, para você ver onde está a porta que vai mudar e vai trazer para você
a possibilidade de reparar seus rios. E olha que Santo Agostinho, ele sabia muito sobre reparar rios. Ele trouxe confissões mostrando que todos nós, mesmo que a gente olha e acha que a pessoa é pura, é linda, é brilhante, ela também teve as suas agruras na vida. Ela também teve uma série de obstáculos. Ela também criou obstáculos. Ela também colocou pedra no caminho dela. E porque hoje está brilhando, não significa que ela sempre foi aquele brilho. Por quê? Em algum momento, ela também teve a ignorância de errar porque não sabia. E será que hoje nós já sabemos também? Será que hoje nós conseguimos entender as leis que regem o nosso caminho para que a gente possa escolher o melhor para amanhã não se arrepender de novo? As forças independem da nossa vontade. Então, claro, somos atingidos por forças que, de épocas em épocas, estão no nosso caminho. Forças ambientais, forças culturais, genéticas, políticas. E o que ele diz aqui? Que essas forças, visivelmente, não foram objeto da nossa escolha. Independem da nossa vontade consciente. Será que alguém escolheu que lá na China e até aquela cultura que nós tivemos ontem um dia de chuva e amanhã vamos ter um dia de vento? Será que nós escolhemos a genética que realmente nós teríamos que nascer? Isso faz parte do nosso livre-arbítrio? Não. Isso faz parte da coerência que os espíritos assumiram para que a nossa encarnação fosse coerente com a nossa evolução. As próprias forças políticas que nós vemos ao nosso lado têm a mãozinha de muita gente, então a gente não pode se culpar por uma escolha que foi coletiva e que muitas pessoas ali não puseram o dedinho ali. Podemos ter livre-arbítrio sobre como vamos responder a essas forças? Será que podemos? Mas não podemos ter livre-arbítrio na sua ação ou determinação. Não podemos controlar a ação do vento. Não podemos controlar a ação da chuva. Não podemos controlar a ação das mudanças genéticas. A ação das culturas. Eu boto assim um dedinho, diz assim, agora você vai mudar a sua genética corporal. Você pode modificar o andamento do seu corpo, você pode modificar a fluência do alimento no seu corpo, você pode escolher a cultura que você vai querer viver, que você vai querer aprender, mas você não pode controlar a ação daquela cultura. A determinação de ter vindo para essa cultura foi fruto daquilo que você precisava viver. Então, nós temos aí forças que independem do nosso livre-arbítrio. Podemos distanciar do progresso intelectual e espiritual. Em certas encarnações, sim. Estamos longe de estar no caminho do nosso progresso. Mas isso é definitivo? Não. Não pode ser definitivo. Nós não ficamos indefinidamente distanciados do progresso intelectual. Por quê? Porque existe uma força que nós não temos poder sobre ela, que é aquele psiquismo universal, que a lei do universo vai nos colocando na direção que deveríamos estar correndo. Então, o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância.
Por quê? Porque deve atingir o fim marcado pela providência. E ele se esclarece pela força das coisas. Isso é uma passagem do Livro dos Espíritos, questão 783. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque ele deve atingir o fim marcado pela providência. Qual é o fim marcado para o homem na providência? Não é a encarnação. É a plenitude. Então, para chegar à plenitude, tem que conhecer a verdade, tem que buscar o trabalho nas duas asinhas do anjo, intelecto e moral. E, com isso, ele vai se esclarecendo para que ele possa realmente entender. Se não houver esclarecimento, não há entendimento. Então, o que acontece? Ele se esclarece pela força das coisas que vão acontecendo na vida dele. É aquele caminho que, de vez em quando, abre um portal e você não sabe nem por onde está entrando. Que isso? Minha vida mudou da água para o vinho. Porque precisava. Olha o que está acontecendo hoje no universo da Terra. E aconteceu com outros universos a mesma coisa. Várias vezes, a própria Terra teve momentos assim, que as pessoas precisam acordar. Precisam, pela força das coisas, buscar esclarecimento. E quanto de esclarecimento nós estamos absorvendo hoje, por causa da força das coisas. Temos, então, opção momentânea. Temos opção momentânea. Eu posso, em algum momento, parar. Eu quero estudar, não quero conhecer mais nada. Eu quero ser ignorante, eu não quero em nenhum momento conhecer nada disso. Mas existe uma força determinante que nos faz progredir, querendo ou não, que independe da nossa vontade. Depende da nossa liberdade de escolha. Ainda no Livro dos Espíritos, o que ele diz? É necessário, aliás, distinguir o que é a obra da vontade de Deus e do que é da vontade do homem. A vontade de Deus coloca para a gente todo o universo de talentos que a gente precisa administrar. A vontade do homem escolhe quais ele quer enterrar, quais ele quer exaltar. Então, as leis divinas ou naturais, eles regem nesse psiquismo universal. São as leis que são regidas pelo psiquismo universal. As leis do homem são as leis que são regidas pelo homem. Então, não adianta dizer que eu quero isso, eu quero aquilo, e essas leis divinas são exatamente os desígnios de Deus. Aonde estão escritas as leis divinas? Aonde estão gravadas as leis divinas? Está lá no Livro dos Espíritos. Na consciência. Esses desígnios de Deus vão indicando ao homem o que fazer e o que não deve fazer. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Agora, muitas vezes a nossa rebeldia está aqui na minha mão, o que eu tenho que fazer, prontinho. Está lá o talento que ele precisava ir administrar para dobrar aquele talento. O que ele fez? Enterrou. E aí indica que esse homem que enterrou o talento ainda não está esclarecido das coisas. Ele não conhece ainda a força das coisas, a força desse psiquismo, a força das leis naturais. E aí ele continua indo contra, ele continua lutando em relação a essas leis. Há esclarecimentos dos guias da humanidade no Livro dos Espíritos. 3 leis que fazem parte de uma tríade super importante, porque são leis que mostram que o homem está voltado para esse psiquismo universal. Primeira lei de adoração. Está lá na questão 664,
que a prece não pode mudar os desígnios de Deus. A alma experimenta alívio, recebe o testemunho do interesse que inspira aquele que por ele pede. Então, quando eu faço uma oração, eu estou jogando para o universo o meu desejo, a minha vontade, mas se aquilo ali não tiver a ver com o talento que eu estou recebendo, com aquilo que eu tenho que aprender a administrar na minha vida, eu não vou receber. Não adianta. Porque às vezes eu preciso entender que aquilo que eu estou passando é para eu aprender. E eu não posso entrar num processo de impor a esse psiquismo, olha, eu quero isso assim, assim. Ele está lá sabendo que você está ali, mas não está na hora, muitas vezes, de você receber aquilo. Você ainda precisa de um caminho, você ainda precisa de amadurecimento. Mas, sem dúvida, eles vão trazer alívio para você. Porque você, nessa oração, você está trazendo mãos, olhares, pensamentos favoráveis a você. Então, isso alivia seu caminho. Agora, se você não experimenta a confiança, a fé, e não entende que 3 dias depois não pode ter aquilo que você pediu e acaba desanimando, você vai sofrer o tempo todo e vai desanimar com a crença e vai dizer, não faço nenhuma oração mais, porque Deus não existe, ninguém me traz nada na vida. Não é por aí. Abris e acharás, pedis e obtereis. Mas tem que ter uma inspiração interna de que aquilo ali faz parte do seu caminho. Senão, você vai ter que dar ainda mais algumas voltas para poder alcançar aquilo ali. A outra lei que ele fala aqui é a lei de destruição. Muitas pessoas têm pavor de falar em destruição, mas ela está lá na lei, que é o caminho de modificação. Alguém consegue ver a harmonia sem, no início, ter um caos? Alguém consegue entrar em equilíbrio se não depurar uma série de coisas da alma? Então, a lei de destruição, que está lá na questão 740, diz o seguinte: flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Porque aí vem aquelas pedras assim soltas, derrubou a parede, e agora o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Como é que eu posso? Eu não posso ficar sem parede. Eu vou organizar as coisas que estão à minha volta para fazer uma parede ali, exercitando a inteligência. Se mostrar sua paciência e sua resignação, estará exercitando a inteligência, estará exercitando a submissão à vontade divina. Então, exercita a inteligência através da paciência e da resignação. E esses flagelos também nos orientam para demonstrar os sentimentos de abnegação e de desinteresse e de amor ao próximo. Abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Ah, pois é, meu chefe escolheu o meu colega para o lugar dele e eu fiquei achando que era eu que ia ser escolhido. E isso acabou meu sonho. Mas não me destruiu. Por quê? Porque os nossos sonhos são sonhos falíveis, impermanentes. A lei de destruição mostra que tudo à nossa volta é impermanente. Para nós nascermos, nós temos que desencarnar para renascer de novo. Para você ter um diamante na mão, você tem que burilar aquela pedra bruta para sair aquela coisa linda, brilhosa na sua mão. Tudo passa pelos flagelos. Muitas vezes, você não quer jogar fora uma determinada coisa na tua casa,
E ele vai se desfazendo, vai ficando velho, vai dando cupim, vai rasgando, vai puindo, e você tem que realmente se desfazer. E aí você vê aquelas pessoas se desfazerem de uma coisa, meu Deus, era da minha mãe, eu não queria me desfazer disso. Mas a fila tem que andar. Não vamos ficar guardando coisas que já não são mais passíveis de utilização. E o mundo está todo aí, né, mostrando isso para a gente. Que a gente, em alguns momentos, tem que ter abnegação e desinteresse. E mostrar que não tem que ter inveja do outro, que eu tenho que ter amor ao próximo para que eu consiga realmente sair desse movimento estagnação que muitas vezes a pessoa fica. A outra lei é a conservação. Parece oposto, mas é complemento. Complemento da destruição. Em algum momento eu tenho que manter uma conservação. Eu tenho que manter o meu caminho sem ficar derrubando todas as paredes. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, Deus lhes deu a necessidade de viver. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, nem a sua, nem a de ninguém. Isso está dentro da lei de conservação. Entre essas duas, anterior à conservação, tem a lei de reprodução, que ele não está falando aqui, que é justamente a possibilidade de eu dar continuidade à espécie, de eu dar continuidade à minha criação. Porque se não houver uma criação, não pode haver conservação e muito menos destruição. E o homem, então, tem essa inteligência que foi exercitada lá na lei de destruição e eu preciso necessitar entender isso. Eu necessito estar sempre com a anteninha para esse psiquismo universal. Eu criei, aquilo não é meu, aquilo faz parte do meu caminho. Nós não somos donos de nada, nós somos usufrutuários. Então, temos aqui a necessidade de criar, estar sempre criando, criando, criando. Mas essa criação conserva até um certo ponto. Depois, e agora? Vai continuar vivendo assim? Vai continuar sentado na mesma cadeira, não vai levantar para nada? E aí vem a destruição e quebra a cadeira, ponto. Vou eu ter que levantar. Então, muitas vezes eu tenho que esperar quebrar a cadeira para me movimentar. Querer realmente desacreditar no desígnio da providência, que tudo que está ao meu lado é para nós realmente lidarmos, usufruirmos, cocriarmos uma série de coisas que as pessoas poderão utilizar. Hoje, as pessoas estão trazendo um grau de criatividade para fora muito grande. Porque senão não vou ter dinheiro, não vai ter como sobreviver. E aí, está todo mundo ali pegando, né, aquilo que tem dentro de casa, o potencial está vindo à tona. E aí, pessoas que trabalhavam lá no escritório estão dentro de casa, criando coisas lindas. Agora, com o Dia do Namorado, vamos ter muitas coisas criadas para dar prazer naquele pedacinho, aquele momentinho que você não pode nem ver o namorado, mas pode levar um presentinho para ele bem criativo. Porque tem alguém pensando, tem alguém que não tem interesses materiais exagerados e estão aceitando, estão sendo abnegadas nessa situação, estão se resignando na situação que estamos vivendo. E pacientemente foram buscar lá no reduto do inconsciente aquilo que mais favorável sabia fazer.
A maior conquista do ser consciente é aceitar essa soberania universal, que tudo controla, que dirige harmoniosamente o universo. Então, com isso, a pessoa não teme entregar as rédeas existenciais nas mãos celestes. E é nessa hora, não é passividade. Entregar as rédeas existenciais nas mãos celestes não é passividade. Entrego a Deus e não faz mais nada. Não. Eu sei que essa soberania vai controlar e dirigir a minha vida de forma harmoniosa. Eu entrego a ideia que eu estou aqui para receber intuições, para receber inspirações, não é entregar a Deus. Ah, minha filha, só não tem jeito não, entrega a Deus e ponto. Isso é o cúmulo da passividade. Entregar a Deus e cruzar os braços. Não é assim que a resignação funciona. O que acontece se o homem ignorar que as vidas são interligadas? O homem não pode ignorar que as vidas são interligadas. Por quê? Porque existe para cada um de nós um plano divino cuidadosamente traçado pela vida maior. Mas, se eu desconsidero que nossa vida está interligada, eu desconsidero que existe um desígnio celestial que nos promove, sem que a gente perceba, que nos conduz ao progresso e à felicidade. Se eu não aceito que as nossas vidas são interligadas, o que vai acontecer? Se não acontece nada para mim, é porque esse divino não existe. E se eu vejo que acontece com o vizinho, eu tenho inveja. Está vendo? Só ele é agraciado. Que divino é esse que seleciona uns e não seleciona os outros? Por que ele selecionou uns e não selecionou os outros? Em que estágio você está lá naquela escadinha? O que está acontecendo com seus braços que você não toca aquilo que está ao seu lado, que fica com eles cruzados, com medo, a caixinha lá, dobradinha igual caracol? Existe sim esse plano, mas esse plano, ele não é absoluto, esse plano não é limitado. É o plano que traz para nós todos os talentos que eu preciso administrar. E é cuidadosamente traçado. Por quê? Porque a vida é individual. O plano é individual. Mas nós não estamos sozinhos. Para conduzir o meu plano de vida, eu vou precisar do meu vizinho. Eu vou precisar da minha família. Eu vou precisar dos amigos. Eu vou precisar dos inimigos. Que até dos inimigos eu preciso. Que se não fossem eles não mostrariam aquilo de ruim que eu tenho. São eles que me conduzem a ver que eu não tenho paciência, a ver que eu também sou grosseira, a ver, porque eu repito, eu reajo. Então, se eu reajo, é porque eu tenho aquela ação dentro de mim. Se eu não tivesse mais, eu não reagiria. Então, até o inimigo nos conduz ao progresso. Também está dentro desse plano divino, traçado lá pela vida maior. Tem uma passagem aqui que a gente tem que olhar as crenças. O que a gente precisa desafiar? A gente precisa desafiar nesse caminho da vida que é traçada para nós. Crenças equivocadas. Eu não posso acreditar que eu, com o ouvido fechado, o olho fechado, eu vá ter sucesso na vida. Eu preciso abrir minha mente. As pessoas assim, tapadas, que não veem nada, nem um palmo à frente, elas não se relacionam.
falsos conceitos, achando que você tem força para carregar alguma coisa que você não tem. Não, eu posso. Isso é um falso conceito. A ideia de nossos verdadeiros limites é uma coisa que é extremamente importante. A natureza, como um todo, precisa ser obedecida. A natureza, em mim, precisa ser conduzida. E aí vem Francis Bacon e diz, só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. Se quer vencer a natureza, mas com rebeldia, dando um murro na natureza, quebrar nossos limites à força, ultrapassando aquilo que eu tenho condição, achando que eu não preciso olhar ninguém na minha frente, porque eu vou alcançar lá o final da jornada. Não. Esses são os grandes desafios. Essas crenças, a possibilidade de realmente observar as minhas fraquezas, os meus limites, e aí eu tenho que obedecer à minha natureza. Se eu não sou atleta, não me preparei para atletismo, eu vou me inscrever numa maratona? Não dá. Eu preciso realmente obedecer aos meus limites. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Isso está lá em Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então eu planto, o outro vai regar o que eu plantei, mas não cresce. Por quê? Porque eu não observei como plantei. E outro que está me ajudando regou, mas ele também não observou que a terra não é uma terra própria para crescimento. Então, essa imagem, utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Coríntios, pode nos esclarecer melhor acerca dessa questão, pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. Aí pergunta, então não adianta fazer nada, cruza o braço e pronto. Não. Deus conduz, através de seus mensageiros, das inspirações, das intuições, as nossas escolhas. E durante a vida terrena, eu tenho um programa. E aí vem inspiração, olha, vai aquilo, vai dali, faz isso é melhor o seu potencial, olha o que você faz bem, porque é o desígnio daquela encarnação. E aí eu quero fazer outra coisa, por quê? Porque eu estou dominado por uma personalidade lá do passado, que não quer sair lá do ponto de vista dela. E aí eu vou para um caminho completamente diferente daquilo que está dentro de mim, daquilo que está no meu lado, já dado de bandeja para mim. Então, como é que eu vou crescer? Então, esse Deus que está falado ali é a minha essência. Se a minha essência não tiver de acordo com aquilo que eu plantei, eu posso regar, quantas pessoas podem regar, mas esse Deus interno não vai deixar com que aquilo frutifique. O apóstolo diz, eu plantei, meu colega de ideal regou. Isso é o livre-arbítrio. Um planta, o outro ajuda a regar. Mas era Deus quem fazia crescer. Isso é uma ação providencial, que tudo faz acontecer. Deus é o mantenedor supremo do universo. Aquele psiquismo. Eu falei no início, não adianta eu escolher só. Eu vou escolher e vou ter que me empenhar naquela escolha para ver se eu escolhi certo ou não. Não tem expectativa, botei ali a sementinha, vou dar as costas porque ela vai nascer mesmo. Mas não era o lugar para ela plantar. Não era a hora de plantar aquilo. Não era o ambiente para ela estar ali crescendo. E aí?
O que você vai fazer? Vai morrer. A planta vai morrer. Por mais que tenham pessoas para regar. Ela não vai continuar o seu crescimento. Então, Deus criou o livre-arbítrio para quê? Nós criamos a fatalidade. Por quê? Porque Deus deu a liberdade e nós temos a condição de escolher. Então, digamos, eu escolhi pegar um carvão quente. Qual é a fatalidade? Vou me queimar. Mas Deus deixou, que tinha o carvão frio, tinha o carvão quente, eu peguei o quente. Me queimei. Então, essa é a fatalidade. Fatalidade da minha ignorância de não saber escolher. Por isso, nós acabamos com as nossas escolhas sendo a amostra da fatalidade. Essa vida não é uma fatalidade. Porque nós somos conduzidos a uma escolha que realmente vai ser uma condição de nosso crescimento. A fatalidade é porque, de acordo com o que eu planto, eu vou colher. Essa é a fatalidade que existe no nosso caminho. Então, o que a gente precisa? Não podemos ficar reduzidos à condição de vítima. É necessário quebrarmos o estigma dessa crença inadequada. Como é que eu quebro o estigma dessa crença inadequada? Rompendo os grilhões. E esses grilhões que nós mesmos forjamos, nós forjamos para a nossa vida. Se nós abrirmos, quebrarmos esses grilhões, abriremos portas interiores. E a paz está dentro de você, não fora. É preciso romper os grilhões internos, que te prendem àquele cárcere do comodismo de emoções e sentimentos. Somos donos apenas da própria vida. Existe a necessidade de realmente nós seguirmos com a colaboração de Deus, porque não somos donos da vida maior. Somos donos da vida no sentido enquanto ela está sendo vivida por nós. Do que a gente quer levar para a nossa vida. Mas a gerência da vida maior, nós não somos donos. O que eu quero fazer com a minha vida? O que realmente eu quero fazer na minha vida? Cada homem tem o seu mapa sagrado de existência. Esse mapa vai ser traçado e vai ser executado de acordo com a colaboração do livre-arbítrio do homem. Mas as circunstâncias que vão sendo colocadas na nossa vida fazem parte do grande plano da soberania divina. Eu executo em colaboração com o meu livre-arbítrio. Aonde tem a vontade, há um caminho. Agora, eu tenho que analisar o que eu estou colocando como vontade. Está lá, levando o caminho para o meio de um bando de mato, que vai dar um trabalhão para esticar aquele caminho, que vem seguindo de uma forma tão perfeita. De vez em quando a gente faz umas coisas que realmente não dá certo. Então, é por isso que o plano maior, o plano da soberania divina, nos coloca na vida uma série de circunstâncias que vai fazer com que a gente consiga destrinchar o nosso mapa sagrado, para não sair fora daquele caminho que está lá
padronizado para nós naquela existência. Eu posso crescer, eu posso conquistar uma série de coisas, mas se não estiver dentro do traçado do meu caminho, não vou conquistar. Com a noção de causalidade absoluta, que é a vontade de Deus, e o livre-arbítrio, que é a vontade do homem. Ele diz que não se deve levar a vida de irresponsabilidade. Não se justifica você ser irresponsável, você ter uma vida de desajustes, justificar os desajustes, as discórdias, as separações, atribuindo isso tudo à vontade de Deus. A culpa não é de Deus. Isso não é causalidade absoluta. Isso é livre-arbítrio. É claro que a causa vai trazer aquilo que eu escolhi. Aí, nesse caso, a causalidade é soberana. É uma causalidade providencial. Acreditar que temos um domínio e controle limitado. Por isso, somos criaturas poderosas. Tudo cremos que seja possível acontecer e acontece. Então, nós temos que entender que a vontade, muitas vezes, está contrária da permissão. Elas batem, muitas vezes, de frente. Então, quando eu fundamento minha autorresponsabilidade em alguma proposta que eu queira diante de uma realidade, eu preciso entender que o meu domínio é limitado. Porque eu preciso da permissão. Eu não tenho um domínio e controle ilimitado achando que livre-arbítrio me dá o reino da fantasia. Me coloca como Mulher Maravilha na vida. Então, isso é uma coisa importante. Os conceitos de autorresponsabilidade, essa proposta de me colocar em contato com a realidade numa encarnação, está realmente assumindo que eu não posso ter os fatos da minha vida sobre o meu controle. Se eu desvio para as fantasias filosóficas na minha vida, eu não respondo pelas próprias ações, porque eu coloco nas mãos de Deus, dos anjos, dos guias. Foi uma pessoa que passou no meu caminho, que deixou um estrago na minha vida. Ninguém deixa estrago na vida de ninguém. Se deixou, foi porque você deu permissão. E aí você associou a vontade do outro à sua permissão. Você precisa estar ali sempre com a mente presente de que a permissão tem que ser com a sua vontade. E manter o contato com a realidade, sem fantasiar aquilo que a vida está trazendo para você. Não vos iludais de Deus, não se zomba, o que o homem semear, ele colherá. E ele diz aqui que não são poucos os zombadores inconscientes que menosprezam, que depreciam, sem perceberem as incontáveis revelações providenciais que recebem todos os dias. Então, nós temos várias pessoas que querem viver sem conhecer, sem avaliar os fatores sociais, religiosos, éticos, culturais, se condicionando a viver da forma que vivem. Aqueles que não percebem o impulso íntimo que vai levar a que as pessoas ajam da forma que agem. Foi sem querer.
Eu não pensei, desculpe. Aí depois pede desculpa. Mas você falou ali com a sua vontade, com a sua permissão. Então, aquelas pessoas que vivem sem conhecer e sem avaliar esses fatores sociais, religiosos, éticos, culturais, são alienados. Ficam condicionados a viver de uma forma só. Tá bom assim. Antes isso do que nada disso. É melhor isso que eu já conheço do que buscar uma coisa que eu não conheço. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Então, já falamos sobre isso, né? Os zombadores inconscientes. O que sentimos, o que pensamos e fazemos é nossa semeadura. Não querer assumir os riscos dos nossos sentimentos e atitudes também é nossa semeadura. Então, por não notarmos com nitidez a suprema luz agindo em toda parte, nós vamos semeando ilusões no terreno da nossa alma e aí vivendo como indolentes, desinteressados, descrentes diante das verdades eternas. Mas elas vão sempre estar na nossa vida. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Então, eu preciso saber, eu preciso sentir, eu preciso pensar, eu preciso fazer com que aquela semeadura seja consciente, não ilusório, não zombeteiros. Somos, em síntese, a causa e o efeito dos nossos atos e atitudes. A responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Pablo Neruda diz, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E é importante entender isso. Eu sou prisioneiro das consequências das minhas escolhas. Implicam responsabilidade, livre-arbítrio, em obrigatoriedade de responder pelas decisões, por aquele comportamento que eu decidi, sem ninguém interferir. Porque mesmo que o outro tenha sugerido, eu dei permissão para fazer. Sintonizou com a minha vontade. Então, esta é a grande lição de hoje, de Hamed, com relação à semeadura. Semeadura é um ato de consciência, é um ato que vai mostrar para a gente a responsabilidade dos nossos comportamentos, das nossas decisões, das nossas escolhas. Se você ainda não entende isso, observe, coloque açúcar no lugar de sal na comida e vê qual é a responsabilidade que você tem. Vai culpar quem? Se é você que está fazendo a comida. Se você está lá utilizando aqueles instrumentos e você pegou um instrumento de uma forma inadequada e quebrou, a culpa é de quem? É você que está lidando com isso. Então, é você que está lidando com a sua vida. É você que é responsável pela sua vida, mas você está dentro de um grande universo, interligado. Em todas as caixinhas, elas estão interligadas. Não adianta eu querer ficar na minha caixinha e dizer que ninguém me perturba. Não, perturba sim. Vai tocar toda hora na sua caixa. Toda hora vão bater na sua caixa, fazer bum, 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 bum. E você, ai meu Deus do céu, que coisa, o pessoal está batendo lá fora, o vento está balançando a minha caixa. Porque eu não posso ficar isento desse psiquismo universal. Eu não posso me esconder dele, porque eu sou um com ele. É por isso que eu preciso assumir responsabilidade.
Eu espero que essa semeadura fique fazendo com que nós, a partir de hoje, busquemos ao nosso lado o que a gente está semeando. Se a gente está dentro da lei de adoração, está dentro da lei de destruição ou está dentro da lei de conservação. Nós precisamos estar nas três. E eu ainda coloco a reprodução. São energias de encontro e desencontro que eu tenho na vida, mas que faz parte do meu planejamento. Faz parte do mapa da minha vida. A existência é temporária, mas a vida é eterna. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, encerramos aqui o nosso estudo de hoje, cientes de que precisamos tomar bastante consciência daquilo que estamos permitindo na nossa vida. Daquilo que realmente estamos escolhendo e como estamos escolhendo. Não é o caminho, mas é como eu ando neste caminho. Eu posso retroagir nas minhas escolhas, me arrepender, que eu tenha inspiração. Os nossos mensageiros todos estão ao nosso lado, eu tenho certeza disso. Os mensageiros de Deus, os mensageiros de Cristo e os mensageiros individuais estão ao nosso lado, nos ajudando e nos inspirando. Que todos tenham uma boa semana e que estejam sempre durante a noite abençoados pelo manto de luz do nosso Mestre. Graças a Deus.